Olá, bem-vindo! Muito bem-vindo ao Cosmos. Todo dia, outro dia, eu estava refletindo e muitos mentores, muitos livros que eu tenho lido, têm me dado uma ideia e eu quero dividir com vocês alguns insights sobre ser médium. Quer dizer que essa pessoa, esse espírito é evoluído? Bom, como sempre, quando a gente se trata do além, do plano astral, como você queira chamar, tem muitas variáveis e probabilidades envolvidas. Então, qualquer coisa que eu disser aqui não quer dizer que é um caso específico. É uma situação que caiba a várias situações. Pelo contrário, é uma situação de um caso específico, mas o universo varia de acordo com cada pessoa que está encarnada vivenciando. Bom, ser médio é sinal de que você é um ser evoluído? Não necessariamente. Pode ser em alguns casos que esse médium ele fez algumas atrocidades no planeta, ele está em alguns débitos de vivenciar e passar para outras pessoas o lado de doação, o lado de dedicar o tempo integral às coisas do astral. Então, no processo de reencarnação, o espírito, quando está lá, ele se programa para, na próxima reencarnação dele, dedicar a maior parte do seu tempo aos estudos astrais. Com isso ele saudaria, todos os débitos dessas questões que a gente aqui não consegue presumir quais delas, mas esse médium, nesse planejamento, ele assume aí o compromisso da mediunidade de Cristo. Posto isto, chegando aqui, a alma encarnada é completamente diferente. Porque às vezes ela assume um compromisso e quando ela está aqui na densidade da matéria, ela faz o oposto. Às vezes ela pode se tornar um médium que assume um compromisso e não pratica reforma íntima. Médium sem reforma íntima é um caso total de perda, como os mentores nos alertam, que a mediunidade ela precisa ser uma mediunidade com Cristo. Todas as minhas reflexões aqui, eu volto a repetir, são baseadas em estudos de livros de Chico, de Allan Kardec, tá? E sempre gosto de dividir aqui com vocês. Outra coisa que eu queria trazer também é disso, de o espírito, ele às vezes se preparar no astral para esse momento de encarnar. Ele vai fazendo essa escola, mas atividade mediúnica existem de várias formas, de várias gamas. Então, quando eu olhava um médium, eu achava que era uma pessoa muito evoluída. Existem casos e casos. Existem médios com muita evolução espiritual, mas a gente precisa, o que eu venho aprendendo com a leitura, é que a mediunidade não é um sinônimo de evolução. O que faz o médium ser um espírito evoluído e ter um abarco de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, de muita evolução, é quando ele pratica a reforma íntima. É quando ele olha para suas sombras e usa tudo isso para melhorar a si mesmo e melhorar ao próximo. Eu estava lendo essa semana no livro do Ramatiz, sobre a luz do espiritismo, e o Ramatiz estava falando uma coisa interessante, que é um cego guiar outro cego. O que eu entendo é que se a pessoa não pratica reforma íntima, o que é reforma íntima, gente? É olhar para dentro. A gente tem sombras, na psicologia, a gente tem os nossos atos falhos. Então é muito fácil da gente ver as nossas sombras. Aquilo que irrita no outro é o que está em mim. Quando eu olho para uma pessoa e vejo muita irritação, isso está em mim, porque as pessoas são espelhos da nossa própria vivência. Então, as nossas sombras gritando. E a reforma íntima é muito importante. É muito importante no processo mediúnico, como os mentores nos auxiliam, nos indicam desse processo. Hoje foi o nosso vídeo de hoje falando sobre alguns insights que eu tive a respeito da mediunidade. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, o seu comentário sobre o que você entende também aí sobre mediunidade, sobre os seus estudos. Te espero na próxima. Até mais!